Vamos lá. E aí, vocês sabem como é, quando eu consigo, eu venho. Só queria dizer que eu não esqueço de vocês. Não mesmo. Se eu pudesse, estaria aqui toda semana. O que acontece é que ontem eu dei uma aula para umas amigas sobre o tema que eu daria aqui a aula. E aí eu fiquei pensando quanto seria bom a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente vai falar de coisas que são muito atuais. Vamos falar de uma realidade importante para a nossa vida espiritual, né? E eu acho que vale a pena dividir com vocês o que eu conversei com elas ontem, tá bom? Então, sobre o que eu vou falar? Eu vou falar sobre o Santo Rosário. Vocês sabem que a gente está em outubro, e outubro é o mês do Rosário, né? Então, tem a festa de Nossa Senhora do Rosário. Então, esse mês é um mês especialmente dedicado a isso também, né? E aí, o que acontece? Eu tava preparando uma aula e resolvi preparar essa aula baseado num documento escrito por São João Paulo II no início do terceiro milênio, né? No início dos anos 2000. E aí, à medida que eu fui lendo o documento, eu fui percebendo quão rico é esse documento. E eu não vou aqui fazer uma aula sobre o documento inteiro, mas eu vou fazer uma aula sobre a primeira parte do documento, mas que já é riquíssimo. E aí, se eu conseguir fazer do resto, assim será. Se não, vocês vão lá e leiam o documento, que eu acho que vai ser muito bom. Só que não dá pra ler, tipo, ler e pronto, né? Tem que ficar ali um pouco saboreando aquelas palavras, tá bom? Então vamos lá, porque a aula eu acho que é um pouquinho grande, mas depois ela vai ficar salva. Quem não conseguir ficar aqui, não tem problema. Eu sei que é um horário no meio da tarde, mas que foi o horário que as crianças dormiram e que eu consegui tá aqui com vocês, tá bom? Então, a aula vai ser sobre um documento chamado Rosarium Virginis Mariae, tá? Depois eu posso escrever aqui na descrição da live, eu coloco o nome do documento. E aí, esse documento, primeiro que há muita gente que tem dúvidas sobre o terço, né? Sobre o terço, se o terço é uma oração que seja uma oração cristológica, né? O quanto que os católicos colocam a Virgem Maria como intercessora. Então, há muitas... Vai ficar gravada assim. Keila, vai ficar gravada. Ai, tá ruim. Vocês não estão ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Me digam aí se vocês estão ouvindo bem, que alguém aqui tava reclamando. Isso, o documento é muito fácil de achar. Mas eu posso tentar colocar o link aqui pra vocês também. Tá? Então vamos lá. Tá tudo ótimo? Ótimo. Então tá bom. Então vamos começar. Então, vou falar aqui pra vocês sobre... Tá com chiado? Quando eu faço assim, melhora? Dá pra ouvir? Não sei o que acontece, gente. Olha. Então tá bom. Então, olha só. Ele começa o documento um pouco justificando por que ele tá escrevendo esse documento, né? E aí, obviamente, ele sabe de todas as críticas que podem vir em relação ao Santo Terço, principalmente de outras de denominações cristãs, né? E aí ele vai tentando um pouco mostrar que isso não é verdade, né? Então, ele começa dizendo que... tô olhando pra cá porque eu fiz algumas anotações, tá? Do caráter evangélico do Rosário e da sua orientação cristológica. E aí ele vai mostrar, por A mais B, o quanto que o Rosário, ele tem um caráter evangélico. Ou seja, a oração do Rosário, apesar dela não ter vindo lá desde o início da cristandade, ela está muito
intrinsecamente ligada à própria palavra de Deus, ao próprio evangelho, obviamente, né? E todas as contemplações dos mistérios que a gente faz, né? Eu não vou aqui explicar como é que reza o rosário, depois a gente tem uma live aqui, não sei se tá aqui ou se tá no meu Instagram, que eu ensino a rezar o terço, né? Mas a contemplação dos mistérios que a gente faz, a gente contempla 5 mistérios em cada grupo de mistérios, né? Então a gente tem 4 grupos de mistérios: dolorosos, gozosos, luminosos e gloriosos. E em cada um deles a gente contempla 5 mistérios. E a gente passa os acontecimentos mais importantes da vida de Cristo. Então, ainda que no terço a gente vá conversar, a gente vá rezar Ave Marias, né? Mais Ave Marias do que Pai Nossos, e a gente está ali com uma devoção à Virgem Maria, o que Nossa Senhora deseja não é que a gente pare nela. Nossa Senhora deseja que a gente faça o que ela diz lá nas bodas de Caná, que é: fazei o que ele vos disser. Então, quando a gente se aproxima da Virgem Maria, a gente se aproxima para que ela nos mostre o caminho. Então, ela não quer que o nosso amor a ela, o nosso amor à Mãe de Cristo, pare nela. Não, ela quer que a gente consiga amar mais a Nosso Senhor, que foi quem ela mais amou. E aí, nesse documento, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele vai mostrar como isso se dá na vida de um católico, tá bom? Então ele fala assim, que o rosário, né, ele tá querendo dizer que o rosário não é só uma oração que ele tá querendo falar sobre. Ele mostra no início da encíclica o quanto que o rosário faz parte da vida interior dele. Então ele fala: o rosário acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações. Nele encontrei sempre muito conforto. E aí ele vai falando, né, sobre o fundo das palavras da Ave Maria, que é o que a gente fica repetindo uma vez e outra. Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça. A gente vai repetindo inúmeras vezes, a gente repete isso no mínimo 50 vezes quando a gente reza o terço, que é uma parte do rosário. Passam diante dos olhos da alma os principais episódios da vida de Cristo e não da vida da Virgem Maria. Então, quando a gente está rezando o terço, a gente está prestando atenção, a gente está quase como que encarnando o evangelho dentro da nossa vida, tá bom? E ele continua, o rosário põe-nos em profunda comunhão viva com Jesus através do coração da sua mãe. Então, a grande beleza da encíclica está exatamente nisso, em como que a gente vai conseguir contemplar o rosto de Cristo através do coração da sua mãe, né? Então, a gente vai discorrer um pouco disso. Não deixem de estar aqui, porque simplesmente é belíssimo as coisas que ele fala, tá? Então, além da gente contemplar os episódios da vida de Cristo, a gente vai fazer ali no Santo Rosário algo que a gente deve fazer na nossa vida, né? Então, a nossa vida cristã nada mais é do que uma contemplação a todo momento no meio dos nossos afazeres. É exatamente isso que a gente tem que conseguir fazer. Então, a gente, enquanto leigo, a gente não está chamado a não rezar e a gente também não está chamado a ser religioso, ou seja, a só rezar, né? A gente precisa conseguir entrelaçar a nossa vida diária, os nossos afazeres, com o olhar no céu. Ou seja, a gente tem que estar com os pés na terra e o olhar no céu. E aonde... Isso é uma frase de São José Maria. Ele dizia que quando a gente olha para o horizonte, parece que o céu e a terra se unem no horizonte. Ou seja, o mar a gente vê e a gente vê o céu. Então parece que é ali no horizonte em que o céu e a terra se unem. Aí ele diz, mas não. Onde se unem e deve se unir o céu e a terra é no coração de cada cristão que faz a vontade de Deus na sua vida. Então, quando a gente está ali no rosário contemplando os mistérios da vida de Cristo, a gente está com os olhos no céu. Ou seja, cada vez que a gente vai passando pelos mistérios da vida de Cristo, a gente vai nos lembrando as virtudes teologais que a gente precisa viver,
né? A fé, a esperança, a caridade. A gente vai lembrando, a gente vai procurando lembrar que a gente precisa estar com os olhos na transfiguração, de que as coisas materiais dessa terra não são as coisas mais importantes, né? A gente vai estar olhando para a Virgem Maria e vendo que quando ela descobriu que ela estava grávida, ela foi apressadamente ajudar a sua prima. Ou seja, por mais importante que eu acho que eu seja, eu não sou algo que eu tenho que ficar olhando para dentro de mim. Eu tenho que me abrir para os outros. Ou seja, a contemplação dos mistérios nos ajuda meio que a mover o nosso coração e a aplicar no nosso dia a dia aquilo que a gente deseja ser, entende? Só que ele fala uma coisa muito bonita. Também nas dezenas do Rosário, não é só para a gente contemplar o rosto de Cristo, contemplar os mistérios, né, da sua vida. A gente deve ali juntar justamente esse céu e a terra. A gente deve colocar ali também as nossas preocupações, o que eu desejo ser individualmente, né, as minhas lutas pessoais, as preocupações com a minha família, as preocupações com a nação, as preocupações, né, com o Brasil, as preocupações com a igreja, as preocupações com a humanidade. Então, é justamente no Rosário onde essas coisas entrelaçam. Então, a gente pode, em cada mistério, colocar as nossas intenções e, ao mesmo tempo, onde a gente está contemplando a vida de Cristo, e a gente vai juntar tudo isso no Rosário, tá? Mas calma que tem coisas muito mais maravilhosas do que isso, né? Então, o que o Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, queria ao escrever essa encíclica? Exortar a contemplação do rosto de Cristo na companhia da Maria Santíssima. Então, o que a gente tem que fazer quanto cristão? A gente precisa conseguir discernir, a gente precisa conseguir ver, perceber, conseguir identificar o rosto de Cristo na nossa mente, no nosso coração, nos nossos afazeres. É isso que a gente precisa conseguir fazer enquanto cristão. Ser contemplativas é justamente isso. Bem, o cristianismo, ele não é uma série de normas. Ele não se resume aos 10 mandamentos. Ele não se resume a uma série de coisas que a igreja manda, a pecado mortal, pecado venial. O cristianismo não é isso. O cristianismo é o relacionamento com uma pessoa. Então a gente precisa conseguir se relacionar com Deus. E para a gente se relacionar com essa pessoa, a gente precisa saber que pessoa é essa. Quem é que eu estou me relacionando? E é isso que a gente precisa fazer, é discernir, conseguir descobrir o rosto de Cristo pra gente. Que não são rostos diferentes, mas a gente precisa conseguir concretizar, materializar essa pessoa de alguma forma na nossa cabeça, no nosso coração, para que a partir dali a gente consiga agir, ou seja, a partir dali a gente consiga ser um reflexo de Deus na nossa vida. A gente deve refletir o rosto de Cristo nos nossos atos. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente consegue refletir algo que a gente sabe que é. Então a gente precisa conhecer de fato a Cristo. Eu vou contar pra vocês que quando eu fiz a minha crisma, eu não assisti todas as minhas aulas de crisma, porque eu já estudava doutrina já nessa época, né? Então eu fiz antes de me casar, uma semana antes de eu me casar que eu fiz a minha crisma. E aí o sacerdote me chamou para que ele fizesse tipo uma sabatina comigo para saber se eu podia de fato me crismar, né? E aí ele me fez uma pergunta, que é uma pergunta que ela martela na minha cabeça até hoje. Ele perguntou assim: eu queria que você me dissesse quem é Jesus para você. E eu confesso que eu nem sei o que respondi, muito provavelmente eu dei uma resposta meio padrão, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? O Salvador, Mas, por que isso fica ressoando na minha cabeça cada vez que eu faço oração? Porque, de fato, eu preciso saber quem é essa pessoa que eu estou me relacionando. Quem é Cristo para mim? O que Cristo significa, né, para mim? Com quem que eu tô falando? A quem eu sirvo? A quem eu deixo tantas coisas na minha vida para servir a essa pessoa?
eu preciso... E no fim das contas, quando a gente for para o nosso juízo particular, a gente vai se encontrar com quem? Com ele. Meio que a gente tem que conseguir olhar para Cristo e falar, era esse mesmo. Era esse mesmo que eu servi a vida inteira, né? Então, eu não sei se vocês conhecem, naquele livro das Virtudes, fala um pouquinho de uma história, que é uma história lendária de São Cristóvão, em que ele é um jovem que ele vai querendo servir a pessoa mais importante do mundo, quem manda no mundo, né? E aí, a princípio, ele serve a uma pessoa, depois ele percebe que essa pessoa tem medo do demônio, e aí essa pessoa fala, não, é porque ele é o príncipe desse mundo, e ele fala, então é a ele que eu quero servir. E aí ele começa a servir ao demônio, e aí, certa feita, ele e o demônio estão andando, e ele passa por uma cruz, e o demônio passa longe, assim, né? E aí ele fala, uai, por que você passou? Você tá com medo? Ele falou, porque eu quero passar longe dele. Ele falou, bem, então se você está passando longe dele, significa que eu preciso servir a esse que é mais forte do que a esse meu senhor que eu tô servindo agora. Só que na hora que ele vai servir ao dono dessa cruz, digamos assim, ele encontra com um senhor, e esse senhor diz que para que ele possa servir a esse grande senhor, ele precisa ficar num rio, levando as pessoas de um lado para o outro, ou seja, servindo a essas pessoas. Ele faz isso por anos, e ele não sabe quem é esse senhor, esse grande senhor que ele está servindo, né? E no fim das contas, ele acaba, uma vez estava chovendo muito, ele achou que ninguém fosse querer atravessar o rio, e aí ele resolve deitar, e aí batem na cabana dele, e é uma criança, e aí na hora a criança diz que quer atravessar o rio, ele vai lá, coloca a criança no colo, e ele percebe que cada vez que ele vai caminhando com essa criança, o peso vai ficando cada vez mais pesado, né? Ele vai quase não conseguindo, ele praticamente se afoga junto com a criança, mas ele consegue chegar do outro lado, né? E aí ele consegue descobrir que, na verdade, aquela criança era o menino Jesus, era quem ele estava servindo, né? Enfim, é justamente isso, assim, bem, a quem nós estamos servindo? Isso que a gente precisa conseguir descobrir, né? Qual é o rosto dessa pessoa que eu estou servindo? É isso que se trata o cristianismo e não outra coisa. E por que eu tô falando isso? Porque justamente nessa encíclica, o Papa vai nos ajudar a como a Virgem Maria vai nos ajudar, ao rezarmos o terço, a contemplar o rosto de Cristo, a discernir o rosto de Cristo na nossa vida, né? Então ele fala, recitar o rosário nada mais é do que contemplar com Maria o rosto de Cristo. Então a gente precisa, ao rezar o rosário, pedir isso a ela, né? Que ela nos ensine a ver o rosto de Cristo, a conhecer quem é esse que a gente serve, né? Então, outra coisa que ele fala muito bonita na encíclica, ele fala, não fala com essas palavras que eu vou dizer agora, ele fala inclusive, passa meio en passant por isso. Depois eu passo o nome da encíclica, tá? Senão eu vou ter que ficar interrompendo muitas vezes, já eu passo. E aí ele fala que através do rosário a gente continua a vivência da Santa Missa. Ou seja, o que a gente faz na missa? Na missa a gente encontra com Cristo, a gente passa um pouco pela sua vida através das leituras, através da promessa na primeira leitura e no Salmo, através do Evangelho, que são os seus ensinamentos, né? E a gente passa ali pelo seu nascimento, pela sua paixão e pela sua ressurreição. Então, quando a gente está olhando a hóstia, a gente vê Cristo inteiro. Ou seja, a gente vê Cristo com o seu corpo, alma e divindade, mas a gente vê Cristo como ali, meio que Deus não tem tempo, Deus não está na eternidade. A gente vê Cristo menino, a gente vê Cristo nos seus 30 anos de vida oculta, a gente vê Cristo nos seus 3 anos de vida pública, a gente vê Cristo na sua paixão, a gente vê Cristo na sua ressurreição, a gente vê Cristo todo ali na hóstia. É tudo aquilo. Quando a gente está diante de Jesus ali na hóstia, é exatamente isso que a gente está vendo, né? E o que a gente precisa, quais são os 4 fins da missa? A gente precisa adorar a Deus na Santa Missa,
a gente precisa pedir perdão a Deus na Santa Missa, a gente precisa reparar, né? Reparar, pedir perdão, pedir muitas coisas e agradecer muitas coisas. Então, quando a gente sai da missa e a gente reza o terço, a gente alimenta justamente a finalidade que a gente precisa alcançar na Santa Missa, que é conseguir adorar a Nosso Senhor. Como que a gente vai conseguir adorar a Nosso Senhor? Porque a gente vai conhecê-lo profundamente através desse olhar da Virgem Maria, que é a sua mãe, para o seu próprio filho. E a gente vai chegar lá, olha quão bonito é. Ele vai chegar lá, né, de que a Virgem Maria é a pessoa que mais conheceu o rosto de Cristo nessa vida. Isso é ou não é verdade? Imagina, quem mais do que a sua mãe, que o viu desde o nascimento até a sua ressurreição, ela viu o rosto dele em todos os momentos. Então a gente vai conseguir adorar mais na missa, a gente vai conseguir reparar mais, porque a gente vai lembrando o quanto Nosso Senhor morreu por nós, por exemplo, nos mistérios dolorosos, né? A suprema angústia de Nosso Senhor Jesus Cristo no horto, a flagelação de Nosso Senhor, a coroação de espinhos, né? Nosso Senhor carregando a cruz às costas, a morte de Nosso Senhor na cruz. Ou seja, o desejo de reparar, o desejo de não me esquecer o quanto Deus, o que Deus morreu na cruz por mim, e não pela humanidade, mas especialmente por mim, e que por isso eu tenho uma dignidade incrível, isso, o rosário nos ajuda a manter isso vivo em nós, né? A oração de petição também, né? Da gente pedir com confiança. O rosário nos ajuda muitíssimo. E a agradecer, porque a gente vai lembrando da vida de Cristo, tudo o que ele nos chamou a fazer, o que nos chama a fazer, e aí, então, o Rosário e a Santa Missa, eles meio que se completam, entende? O Rosário nos prepara para a Santa Missa. E a Santa Missa, o Rosário também nos ajuda a manter, perpetuar a Santa Missa ao longo do nosso dia, tá? E aí, ele diz assim na encíclica, pode haver também quem tema que o Rosário possa revelar-se pouco ecumênico pelo seu caráter marcadamente mariano. E agora a gente está vivendo na igreja esse momento do sínodo, né? Que está sendo um sínodo ecumênico, né? Então tem vários líderes religiosos lá. E a gente, enquanto as pessoas podem achar, caramba, mas se coloca a Virgem Maria no meio, cadê o ecumenismo, né? Ou os próprios católicos podem tentar esconder a Virgem Maria para que a gente consiga viver esse ecumenismo melhor. Mas isso seria um erro. Pensa comigo, né? Comigo e com... comigo, imagina. Mas com o Papa, né? Ele fala que o centro do Rosário é cristológico. Ou seja, Nossa Senhora está querendo nos levar a Nosso Senhor. A amar a Nosso Senhor. Então, ele fala que o Rosário é uma forma da gente honrar a mãe e, estando com ela, conhecer e glorificar mais ao seu filho. E eu fiquei pensando, bem, se a gente consegue compreender que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, ou seja, em que Cristo é a cabeça, nós somos os membros, ou seja, quando nós somos batizados, nós nos tornamos membros desse corpo. É como se Deus e a Virgem Maria olhassem para nós como, caramba, eles são o próprio Cristo. Eles têm o caráter do batismo. Eu olho para eles de maneira diferente, né? Eu olho para eles como eu olho como eu olho o meu filho, entende? Então, a gente acaba vivendo uma fraternidade gigantesca. A gente sabe que todos os seres humanos, eles são irmãos no fim das contas, e que Nosso Senhor morreu por todos. E que o sim da Virgem Maria, que ela deu para que Nosso Senhor se encarnasse, o sim da Virgem Maria permitiu que a gente conseguisse... o sim da Virgem Maria permitiu que Nosso Senhor encarnasse. E só assim a gente conhece tudo que a gente conhece. Se não fosse o sim dela, e muitas vezes as pessoas se enrolam aqui porque acham, não, mas imagina se ela ia dizer não. Bem, as pessoas que pensam isso não conhecem nada de Deus. Deus
cuida da nossa liberdade de maneira chega a ser irritante, chega a ser sufocante. Às vezes falava, Jesus do céu, pelo amor de Deus, não deixe as pessoas tão livres assim quanto o Senhor deixa. Porque, olha, elas são capazes de fazer coisas sinistras. Então, o próprio pecado original, o pecado de Adão e Eva, mostrou que Nosso Senhor, bem, vocês são livres. Eu dei uma orientação. Vocês não querem seguir essa orientação? Beleza, ok. Vocês que sabem, né? Então, ele não fez diferente com a Virgem Maria. Ele foi lá e o anjo convidou ela a dizer sim. E ela foi lá e disse sim. Faça-se a mim segundo a tua palavra. Então, de fato, nós devemos muito à Virgem Maria se a gente tem a Cristo, se a gente tem a Nosso Senhor, se a gente tem a Bíblia, se a gente tem o Evangelho, a gente deve sim à Virgem Maria. Se ela tivesse dito não, a gente não sabe como é que as coisas se desenrolariam, ok? Então, de fato, nós somos todos filhos de Deus, porque nós todos, obviamente, nascemos porque Deus desejou que a gente nascesse, né? E quando a gente olha para essa fraternidade, a gente vê que Cristo morreu por todas as pessoas, que ele morreu querendo que todas as pessoas se salvassem e chegassem ao conhecimento da verdade, que é justamente isso que está no Catecismo da Igreja. O que Deus deseja? Que todas as almas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, é isso que Deus deseja. E nós, enquanto cristãos, também desejamos o mesmo. Que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E nós temos uma mãe, que é a mãe de Cristo. Acho que deu para entender. Nós somos o corpo de Cristo e ela é mãe de Cristo e ela é mãe nossa também. Então a gente precisa conseguir olhar para todas as pessoas com um olhar fraterno. Com um olhar não de querer olhar para as pessoas e falar, você está errado na sua fé, você está errado aqui, você está errado ali, você... Essa abordagem é uma abordagem muito ruim, até porque é uma abordagem soberba no sentido de que, sinceramente, talvez há um mês atrás você não fosse católico, tão católico quanto você acha que é, e talvez estaria numa situação difícil e pensando coisas que você não estaria pensando hoje se pessoas não tivessem te ajudado na sua conversão a perceber uma série de coisas. Então, olhar para a vida das outras pessoas e enfiar o dedo, você está errado, que absurdo, como é que faz um negócio desse, é loucura. É loucura. É você, tipo assim, não ter um mínimo de humildade, né? Então, e não só humildade, mas gratidão para com tudo que você aprendeu de outras pessoas. Então, portanto, o rosário, a gente ter devoção à Virgem Maria, não nos faz nos afastar das pessoas, nos afastar e não compreender as outras religiões. Muito pelo contrário, faz com que nós, sabendo que somos filhos da mesma mãe, que fazemos parte do corpo místico de Cristo, nós precisamos olhar para os outros homens e perceber o quanto Deus também os ama e os deseja próximo. Que caminho será esse? A gente, enquanto católico, percebe que o melhor caminho é estar dentro da religião católica, né? Porque, enfim, que a gente precisa ser batizado, a gente acredita nisso, uma série de coisas, né? Mas como é que Deus vai salvar as almas? Em que momento essas coisas vão acontecer? Isso não compete a nós. Isso realmente não compete a nós, tá? Então, aí ele continua, né? O Santo Rosário, ele constitui um meio validíssimo para favorecer entre os crentes, ou seja, entre as pessoas que acreditam em Nosso Senhor, que têm fé, o compromisso de contemplação do mistério cristão. Ou seja, é isso que eu falava. A gente precisa, ele continua, né? Há uma necessidade de um cristianismo que se destaque principalmente na arte da oração. Não existe relacionamento com Deus sem oração, sem conversa, sem diálogo, sem tentar realmente descobrir quem é essa pessoa que eu estou conversando, o que Deus espera de nós. Então, ser católico não é ler uma série de regras, ler uma série de mandamentos e ficar, pode, não pode, ajoelha, não ajoelha, não sei o que, lá, lá. Bem, isso são meios humanos que a gente se utiliza desses meios humanos para que eles possam alimentar a nossa alma. Mas o que de fato importa é a gente conseguir ter esse discernimento do rosto de Cristo. Quem é Ele? Com quem que eu estou conversando? A quem eu estou servindo? Entende? É ter essa intimidade. É descobrir. E assim, a gente não descobre do nada.
E não é lendo o evangelho que a gente descobre. O evangelho, ele é um meio em que ali a gente encontra a palavra de Deus, mas ele precisa ser fermentado no nosso coração. A gente precisa fazer com que isso seja próprio. A própria doutrina da igreja, a gente tem que fazer com que isso esteja ali dentro do nosso coração. E não algo externo a nós, que a gente não se relaciona com isso. Mas, eu sei, né? Eu sei sobre isso. Podem existir, inclusive, inúmeros teólogos que sabem muito mais de doutrina católica do que muita gente. Só que isso não faz deles amantes de Nosso Senhor. Não faz. Eles podem conhecer o quanto quiserem. Então, conhecer não é o que a gente precisa fazer. A gente precisa se relacionar, tá bom? E aí ele diz que o rosário nos convida à arte da oração. E aí eu fiquei pensando, né, num mundo em que o recolhimento, ou seja, a gente olhar para dentro, a gente crescer em vida interior, é um mundo, assim, que é um mundo que nos atrapalha demasiado, porque a gente tem uma série de coisas para fazer, a gente tem inúmeras... Os nossos sentidos, eles são demandados a todo momento, né? A todo momento a gente precisa ver alguma coisa, escutar alguma coisa, a gente está comendo coisas maravilhosas, enfim. Então, os nossos sentidos, eles são dispersos. A gente precisa voltar para dentro, olhar para dentro, aquecer para dentro. E o rosário, ele nos ajuda muitíssimo. Nessa própria ladainha de Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. O que a gente precisa conseguir? Ir desligando os nossos sentidos para que a gente consiga estar com os nossos sentidos totalmente focados ali. Eu não sei se eu vou falar, eu nunca ouvi isso em nenhum lugar, mas assim, me lembrou um pouco o caminho que o próprio jejum nos ajuda a fazer. Quando a gente está em jejum, o que a gente pensa? A gente só pensa em comida. No início, a gente só pensa em comida. Depois, a gente começa a conseguir se desprender daquilo e prestar atenção não em coisas que não são nossos sentidos, mas em outras coisas, né? Outras coisas, como o nosso coração, aonde a gente precisa chegar, na generosidade, no olhar para os outros. E o rosário deve nos levar por esse caminho do jejum que eu tô dizendo. A gente fica ali, Ave Maria, cheia de graça, e a gente precisa se desconectar para que a gente consiga entrar por esses caminhos, esse caminho de contemplação, na arte da oração, em conseguir discernir o rosto de Cristo. E a gente vai explicar como que a gente pode fazer isso, né? Então, o Santo Rosário, ele diz, né, é uma oração tipicamente meditativa e corresponde, de certo modo, à oração do coração. Talvez quem tá no clube de leitura, na comunidade, tenha ouvido... não, na comunidade não. No curso de administração do lar, eu dei uma aula sobre a grandeza de coração, né? O coração é justamente, a partir dali, saem... É dali que deve sair os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Então, o nosso coração, ele deve estar cheio de coisas muito maravilhosas. Um coração desse tamanho, ele é uma pessoa que pensa coisas desse tamanho, que ela tem atitudes desse tamanho, né? Que ela não consegue, porque, né, o nosso tesouro, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Ou seja, o nosso coração, se o nosso coração estiver vazio, a gente só vai externar esse vazio. Então, quando ele diz que o rosário é a oração do coração, ou seja, é justamente o rosário, ele deve fermentar o nosso coração. A gente deve justamente conseguir fazer com que a vida de Cristo vá penetrando dentro do nosso coração e a gente consiga externar a todo momento, exalar a todo momento esse espelho que é a vida de Cristo. Só que se eu não conheço a Cristo, eu não vou conseguir refletir isso, entende? Então, se no nosso coração a gente só tá deixando os nossos sentidos falarem, a gente só tá vendo coisas que não alimentam o meu coração, eu só tô ouvindo coisas que não alimentam o meu coração, eu vou ter um coração desse tamaninho. E, obviamente, as minhas atitudes, o meu pensamento, as minhas ações, elas vão ser ações pequenas, de quem tem um coração pequeno, de quem não é capaz de fazer nada por ninguém. E é a isso que a oração do rosário, o São João Paulo II está falando justamente isso. É ter um coração grande. Ou seja, o rosário, ele vem fazer com que a gente cresça o nosso coração.
E ele vai dizer como, né? Então, e aí, olha só que coisa impressionante, né? Ele, como eu disse, ele escreve essa encíclica no início dos anos 2000, né? E aí ele diz, né? No início do milênio, que começou com cenas assustadoras do atentado do 11 de setembro de 2001, que registra cada dia, em tantas partes do mundo, novas situações de sangue e violência. Descobrir novamente o rosário significa mergulhar na contemplação do mistério daquele que é a nossa paz. Aí quando eu li isso, eu falei, caramba, olha o quão atual é isso. A gente está passando exatamente nesse momento, a gente está passando sobre isso, né? Tipo, é guerra, são cenas sinistras que estão passando por aí, né? De luta religiosa, enfim, de querer exterminar os judeus, enfim, né? De uma maldade tremenda. E ele vai falar, ele convida, justamente nessa época, em mergulhar no rosário para que a gente possa contemplar o mistério daquele que é a nossa paz. Ou seja, o cristianismo, ele nos convida não a uma vida de... Ele nos convida a uma vida de luta, mas não uma luta com as outras pessoas. Ele nos convida a uma luta interior. Então, eu comentei um pouquinho hoje sobre isso nos stories, né? O que a gente precisa lutar contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações. Então, se a gente quer mudar o mundo, primeiro, antes da gente pensar em alguma coisa política, a gente precisa mudar dentro de nós mesmos. A paz começa aqui dentro. Então ele fala, não se pode rezar o rosário sem sentir-se chamado a um precioso compromisso de serviço à paz. Olha só o que ele fala, especialmente na terra de Jesus, Jerusalém, tão atormentada ainda e tão querida ao coração cristão. Né? Então, a nossa arma, quando a gente diz, né, que o terço é a arma do cristão, porque a gente precisa... O que a gente deseja conquistar enquanto católicos? A gente deseja conquistar o céu. A gente deseja conquistar o céu e não basta crer em Nosso Senhor. Para os católicos não basta crer em Nosso Senhor e a gente leva uma vida de qualquer jeito. Não, a gente precisa acreditar em Nosso Senhor, obviamente, em todas as coisas que ele falou, mas isso precisa ter consequências na nossa vida. Quantas e quantas pessoas não conseguem entender o que é o catolicismo simplesmente porque elas nunca viram um católico antes? Elas nunca viram um católico ser católico. Elas nunca viram um católico que, de fato, está tentando melhorar e ser uma pessoa melhor. Porque não adianta você ir à missa ou fazer as coisas e continuar sendo uma pessoa chata, uma pessoa que trabalha mal, uma pessoa inconstante, uma pessoa sem paciência, uma pessoa irritada. Bem, não adianta nada. Simplesmente, sinceramente, é melhor nem ir. Tá fazendo um péssimo serviço. Entende? Então a gente não deve fazer isso. Então a primeira coisa, como eu faço para converter o meu marido? Como eu faço? Você precisa, de fato, saber com quem você está se relacionando e se relacionar. E o que a Deus nos chama? A ser pessoas melhores. Então a gente precisa conseguir pedir a Nossa Senhora, a nossa luta, em Ele sendo a nossa arma, a nossa luta é: Nossa Senhora, transforma... Então, o que muita gente... eu vou rezar o terço para pedir a cura. Eu vou rezar o terço para pedir a paz no mundo. Eu vou rezar o terço para pedir uma casa. Eu vou rezar o terço para pedir paralé. Você pode rezar o terço para várias coisas, tá? No entanto, a primeira coisa que você tem que fazer é: o que eu vou colocar como intenção? Sabe o que eu quero? Nossa Senhora, me ajuda a transformar a minha preguiça em diligência. A transformar a minha inveja em gratidão. A transformar a minha luxúria em pureza, a transformar a minha vaidade em desprendimento, o meu orgulho em humildade, a minha impaciência em amor operativo. Então, por isso a gente falou lá no início que o rosário, ele faz com que a gente concretize a nossa luta. A gente está o tempo todo ali pedindo à Virgem Maria que ela consiga, como ela fez lá nas bodas de Caná, tirar esse milagre de Nosso Senhor, que ela foi lá e falou, não tem vinho? Então, não tem vinho. A gente precisa conseguir fazer com que... Nossa Senhora, fala lá com Jesus. Não tem pureza, não tem desprendimento, não tem gratidão, não tem diligência, não tem humildade, não tem amor operativo. Ela não tem, Jesus. Ela precisa disso. E aí, ao mesmo tempo que a gente está pedindo, a gente está
enchendo o nosso coração de desejos de ser humilde, paciente, pura, que tem amor operativo, grata, diligente. Ou seja, sabe? Entende? Então, tipo, a vida cristã, ela é um bloco só. Ela não são coisas que a gente vai fazendo. Aquilo tudo tem que nos transformar. E a cada dia, um pouquinho, né? E ele, outra coisa que ele fala é... Outra urgência de fazer com que as pessoas rezem o rosário é a urgência da família, que é a célula principal da sociedade. E a gente, enfim, eu não vou entrar muito nesse pormenor aqui, né? Mas eu só queria que a gente visse a Virgem Maria como modelo de mãe. E a gente vai passar isso um pouco e como o rosário pode nos ajudar e o quanto que a maternidade ser bem vivida, como a Virgem Maria viveu, a gente pode salvar a humanidade inteira assim. Porque, sabe quando no Evangelho, eu não vou falar com as palavras literais, mas quando, no Evangelho que fala isso, né? No Antigo Testamento fala, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu não esquecerei de ti. O que significa? Deus reconhece que o maior amor que alguém pode ter para com a outra pessoa é o amor maternal. E se nós mulheres não assumimos isso, a humanidade está fadada ao fracasso. Por quê? Porque nós mulheres somos as pessoas que conseguimos mostrar na humanidade o valor de algo que ninguém vê, mas só a gente vê, que é uma alma dentro do nosso ventre. Ninguém vê. Só quem está sentindo isso somos nós. Só quem está sentindo enjoo, só quem está sentindo preocupação com a nossa saúde, só quem está sentindo preocupação com o parto, só quem está sentindo preocupação se aquele bebezinho vai ter saúde ou não, e se isso é culpa minha ou não, digamos assim, né? Do quanto eu tive cuidado com isso ou não, é uma mulher. Apenas ela. Nenhum homem, por mais que ele pode se esforçar nesse sentido, mas só nós sabemos, às vezes só a gente sabe que a gente está grávida, por exemplo. E ninguém mais. Porque a gente tem uma relação com aquele ser humano que ninguém tem. Então, se nós não somos capazes de cuidar desse ser humano desde o início da sua concepção e mostrar ao mundo a dignidade desse ser humano, a gente está fadada. Ou seja, se é isso que diz lá, Nosso Senhor, se... ainda que ela esqueça de ti, eu não esquecerei. Ou seja, esse é o máximo. Se as mulheres não estão sendo capazes de olhar para a maternidade e de olhar para os seus filhos e de mostrar ao mundo o quanto eles valem, acabou, simplesmente acabou. É meio bizarro, E é justamente o que estão atacando. Então, tipo, enfim. E aqui a gente vai ver como a Virgem Maria, no Rosário, ela vai encher o nosso coração, principalmente o nosso coração maternal, tá bom? Então, a Virgem Maria, quando a gente pede coisas a ela no terço, muitas vezes ela não pode atender. Muitas vezes isso não é bom para a nossa santidade. Muitas vezes a gente percebe que a gente acha que determinada coisa é boa e não é. Eu tenho meditado bastante numa passagem que eu vi no livro e que ele vai falando um pouco... Acho que eu não escrevi aqui, mas ele vai falando um pouco isso, né? Que a gente... Ai, eu não vou conseguir pegar aqui. Pera. Eu queria tanto ler pra vocês. Pera aí, deixa eu tentar pegar aqui, porque é realmente muito lindo. Pera aqui. Deixa eu ver se vai abrindo. Bem, deixa eu ver se eu acho. Mas o que acontece é que ele vai dizendo isso, que Deus precisa nos salvar de nós mesmos, no sentido de que quando as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria, a gente julga que quem tá errado é Deus e não nós. A gente julga que o nosso caminho é reto, ou seja, as coisas que a gente tá pedindo, que a gente quer, que esse é o melhor caminho, né? E que nem sempre é assim. Então, essa pequena oração fala, bem, Nosso Senhor, que o Senhor me ajude a salvar de mim mesma, né? De que eu consiga perceber que nem sempre que eu não tô certa, né? Que as coisas como o Senhor dispôs é a melhor forma, né?
e que eu não me canse de ser fiel. Então, isso tem me chamado realmente bastante atenção, né? Então, quando a gente pede as coisas à Virgem Maria no terço e ela não nos alcança de prontidão, como a gente gostaria, né? Mesmo que ela não faça isso, ela mostra com muita clareza o cuidado que ela tem conosco. Ou seja, se a gente tá com em estado de graça, se o Espírito Santo, a gente está em conexão do Espírito Santo, se a gente está tentando prestar atenção nas moções do Espírito Santo, o que acontece? A gente consegue perceber os cuidados de Deus ao longo da nossa vida, né? Que os nossos pedidos que não estão sendo atendidos, ela fala, eu tô de olho, tá? Eu tô sabendo. Eu tô sabendo e eu tô aqui, e se isso for possível, eu vou falar para ele, olha, não tem isso, não tem aquilo, ela está precisando. E se for da vontade de Deus, isso for melhor para a nossa salvação, que assim as coisas vão se desenrolar, né? E aí, então, eu muitas vezes imagino a Virgem Maria olhando para o seu filho e falando isso que eu tô dizendo para vocês, né? Não tem paciência, não tem grandeza de coração, não tem casa, não tem diligência, não tem ordem, não tem humildade. E aí ela se volta para mim e fala assim, Sâmia, fazei o que ele vos disser. Que é exatamente a cena das bodas de Caná, sabe? Delas percebendo que não tem vinho, ela fala, não tem vinho. E ele fala, bem, mas você sabe que não chegou a minha hora? E aí ela não fala nada. Ela fala, fazei o que ele vos disser. Ou seja, o quanto ela conhecia o seu filho, ela sabia que ainda que não tivesse chegado a hora, ela podia pedir isso que ele faria. E ele, como, sei lá, como uma criança que fala, não vou fazer, e vai lá e faz, foi assim que aconteceu. Então, muitas vezes ela se volta e faz a vontade de Deus, né? Faz o que ele vos disser, que o resto cuidamos nós, né? Ou seja, seja fiel à vontade de Deus e o resto cuidamos nós, né? E aí, aqui entra a parte mais bonita, né? Então, ele começa assim, ele começa a parte falando da transfiguração, ele fala, transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol. Ele tá falando da cena da transfiguração, onde estava presente Tiago, João e Pedro, né? E aí ele fala, aparecem como que, os três apóstolos aparecem como que extasiados pela beleza do Redentor. Isso seria o ícone da contemplação cristã. Ou seja, a contemplação cristã é justamente isso, a gente conseguir olhar Nosso Senhor transfigurado. Ou seja, olhar Nosso Senhor como ele está no céu. Olhar Nosso Senhor como ele é na sua plenitude, né? E aí ele fala, fixar os olhos no rosto de Cristo, reconhecer o seu mistério no caminho ordinário e doloroso da sua humanidade. É isso que a gente está falando da missa, né? Ou seja, quando a gente reconhecer o rosto de Cristo, é reconhecer o seu caminho ordinário. Ou seja, reconhecer e conhecer e compreender os seus 30 anos de vida oculta. E o caminho doloroso da sua humanidade, que ele passou por tantas dificuldades, né, nos 3 anos de vida pública, né, até perceber o brilho divino, e na sua paixão, né, doloroso na sua paixão, até perceber o brilho divino definitivamente manifestado no ressuscitado. É tarefa de cada discípulo de Cristo. Ou seja, a gente ter meio que Nosso Senhor total dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, né? Então, contemplando esse rosto, a gente vai acolher a vida trinitária e experimentar o amor do Pai, porque nós somos outros Cristos, e gozar da alegria do Espírito Santo. E aí ele fala que a contemplação de Cristo tem em Maria o seu modelo insuperável, ou seja, ninguém mais contemplou o rosto de Cristo, percebeu Cristo total, como ele foi aqui na terra e como ele está glorificado no céu, como a Virgem Maria, ninguém mais. Aí vem a maravilha dessa encíclica, ele fala, foi no seu ventre que se plasmou. Foi no ventre da Virgem Maria que o rosto de Cristo se plasmou, ou seja, ele se fez carne, recebendo dela também uma semelhança humana. Então você fala, gente, como assim? Nossa Senhora, de fato, ela era mãe de Cristo. Ele estava no ventre dela. Ele deveria se parecer com ela, ter os mesmos traços. É como a gente, enquanto mãe, olhando para os nossos filhos, a gente fala, tem um pouquinho de mim ali, os olhos são parecidos, o nariz é parecido, a boca é parecida, né? A contemplação do rosto de Cristo, ninguém se dedicou com maior assiduidade do que a Virgem Maria,
Simplesmente, ninguém olhou tanto para o rosto de Cristo quanto a sua mãe. Ninguém pode negar uma coisa dessa. Os olhos do seu coração encontraram-se de algum modo sobre ele na anunciação. Então, quando o anjo anuncia à Virgem Maria que ela vai ser mãe do Salvador, imagina, é como a gente recebe o positivo do Clear Blue, a gente pensa, principalmente a gente que já teve mais filho, né? Mas Nossa Senhora não tinha pecado original, ou seja, nela tudo de perfeito já acontecia. A gente começa a pensar bem, que bebê é esse que tá no meu ventre? Quem será? Parecido com quem? Vai ser menino ou menina? Né? Então, imagina o quanto que ela não devia ficar pensando, ou seja, ela já plasmou com os olhos do seu coração, ela já conseguiu perceber quem era o próprio Cristo, que o concebe por obra do Espírito Santo. Nos meses seguintes, olha que muito maravilhoso isso, gente. Quem é mãe, eu acho que ainda mais, começa a sentir a sua presença e pressagiar os seus contornos. Ou seja, a Virgem Maria, ela ficava pensando ali, né, no seu filho, e ela sentia na sua barriga a cabecinha, os pezinhos, a mãozinha. Olha, eu acho que aqui é um joelhinho, eu acho que aqui é um bumbum, né? Como a gente faz quando a gente tá grávida. Ou seja, ela ali já sentia a presença do Salvador, né? Enfim, ela já sentia o chute, ela já sentia que ele estava ali dentro dela, né? Então, e daí ele continua. Quando finalmente o dá à luz em Belém, olha com os olhos da carne, podem fixar-se com ternura no rosto, o rosto do seu filho. Gente, imagina ela pensando em Nosso Senhor, no Salvador, e quando ele nasce, ela vem, caramba, você era assim. Você que estava lá na minha barriga, que eu estava esperando, que eu recebi por obra do Espírito Santo, era assim. Imagina como não devia ser Nosso Senhor, né? Enfim, a maior perfeição, bonito, e ela pensando nos olhos, no narizinho, na boquinha, naquela mãozinha. E ali estava Deus na sua onipotência, na sua onipresença, né? Ele era Deus. Ele era Deus, ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnado. E ele estava ali, nos braços da Virgem Maria, e ela o envolveu em panos e recostou sobre uma manjedoura. E aí, olha que bonito. Desde então, o seu olhar cheio sempre de reverente estupor, não se separar mais dele. Então, ninguém mais olhou para Nosso Senhor quanto a Virgem Maria. Ela o olhava a todo momento, desde que ele nasceu, né? O amamentando. Não há gente que olhe mais para uma criança do que uma mãe. Eu me lembro quando eu tive o Itinho, eu chegava a ter torcicolo de tanto que eu olhava para ele. Não é à toa que nós, seres humanos, seguramos um bebê assim no colo. Então a Virgem Maria amamentava olhando para ele, contemplando o seu rosto, sabendo de fato que ele era Deus e tentando entender todo aquele mistério de que ele era o Salvador e de que ele era Deus verdadeiro e, ao mesmo tempo, homem verdadeiro que estava ali no colo dela. E aí ele fala, algumas vezes será um olhar interrogativo, como no episódio da perda do templo. Filho, por que nos fizeste isso? Então, quantas vezes Nossa Senhora não tenha olhado ao seu filho com um olhar interrogativo? Que será? Né? O que é isso que está diante dos meus olhos, né? Por que ele agiu dessa forma? Em todo caso, será um olhar penetrante, capaz de ler no íntimo de Jesus e perceber os seus sentimentos escondidos e adivinhar as suas decisões, como em Caná. Então, de fato, o Evangelho nos mostra isso. Outras vezes será um olhar doloroso, sobretudo aos pés da cruz, onde haverá ainda, de certa forma, um olhar de parturiente, pois Maria não se limitará a compartilhar a paixão e morte do seu unigênito, mas acolherá o novo filho a ela entregue na pessoa do discípulo predileto, que era de São João. Então, ela tem um olhar parturiente. Eu estou perdendo o meu filho, mas ele está me deixando alguém que eu preciso cuidar. Eis aí a sua mãe.
né? Eis aí o seu filho. E nós estamos representados em São João, né? Então, assim, aí ele continua: na manhã da Páscoa será um olhar radioso pela alegria da ressurreição. E, enfim, um olhar ardoso pela efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ardoso no sentido de cheio de ardor, né? Cheio de ardor, que é no dia de Pentecostes. Então, isso, Maria vive com os olhos fixos em Cristo. Ou seja, a vida de Cristo foi todo na presença da sua mãe. Naquele filme da Paixão de Cristo, é tão bonito quando ele cai a primeira vez e aí a Virgem Maria vem ao seu encontro. Acho que cai na segunda vez e a Virgem Maria vem ao seu encontro. E aí ela lembra dele caindo quando era pequeno e ralando o joelho e ela tentando pegar no colo e afagar aquilo. Então ela se lembra, né, porque ela participou da vida de Cristo como ninguém mais. Então Maria não é qualquer pessoa. Ela tem um olhar de Jesus que é o olhar que a gente precisa ter. É esse olhar contemplativo de Cristo total, de Cristo todo. Porque ela participou da sua concepção, participou do seu nascimento, participou dos seus 30 anos de vida oculta, participou dos seus anos de vida pública, participou da sua paixão. Ela estava lá, de pé, diante da cruz. Ela estava na ascensão, ela estava na ressurreição, ela estava na ressurreição, ela estava na ascensão, ela estava na vinda do Espírito Santo, ela estava em todos os momentos, ela estava lá. Ou seja, ela é a única que tem o olhar, nem São José, porque São José não estava presente em todos esses momentos. Então, ela é a única que tem o olhar que a gente precisa ter, esse olhar contemplativo que a gente precisa alcançar, e que é isso que o Papa diz que a gente precisa ter: a arte da oração, a arte de conseguir discernir quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Como esse sacerdote me perguntou, né? E aí ele continua: ela vive com os olhos fixos em Cristo e guarda cada palavra sua. Conservava todas as coisas, ponderando-as no seu coração. Então não só ela via, mas tudo que ela via passou a estar presente no coração dela. Foram essas recordações, olha que coisa maravilhosa, foram essas recordações que constituíram, de certo modo, o rosário que ela mesma recitou constantemente nos dias da sua vida terrena. Então o rosário ele já existia no coração da Virgem Maria. Ela contemplava esses mesmos mistérios que ela via, que ela ouviu, que ela sentiu de dor no coração. Ai, a live vai acabar. Lelê, ela sentiu tudo isso dentro do coração dela. Ou seja, o rosário é Nossa Senhora contando para nós a história, nós, os seus filhos, contando para nós o que ela viu, o que ela presenciou. Então, a gente precisa tentar, eu vou acabar a live, porque a live vai acabar, que no terço a gente consiga, né, de fato, prestar atenção e ouvir da Virgem Maria isso tudo que ela viveu. Então, quando a gente recita o rosário, a gente se sintoniza à lembrança e ao olhar da Virgem Maria, né? Então, a gente pedir isso a ela, que ela nos ajude a ver com o seu olhar, a perceber os acontecimentos do Evangelho com os seus sentidos, que o rosto de Cristo se vá formando no nosso coração e a gente consiga se refletir esse rosto no mundo, tá bom? Então, a live vai acabar, falta 1 minuto para a live acabar. Consegui acabar de falar a live toda, mas eu queria que a partir de agora vocês tentassem rezar o rosário dessa forma, tentando que vocês percebam e ouvir da própria Virgem Maria como que foram cada uma dessas histórias marcantes que aconteceram na vida do Salvador. Então, de fato, é uma oração cristológica que deve nos fazer a perceber o rosto de Cristo, né? E a ser outros Cristos na Terra, tá bom? Então, um beijo grande, a live vai acabar e é isso, a gente se vê da próxima vez, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau!